Que nesta hora, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha de encontro aos nossos corações nesta noite, abrindo a nossa visão espiritual nesta noite, abrindo os nossos ouvidos espirituais nesta noite para a palavra que vai ser ministrada. Papai querido, apresentamos o Teu servo que irá ministrar, que ele venha diminuir, mas que o Senhor, ó Pai, venha ser manifesto através da vida dele, é o que nós te pedimos. E continua, ó Pai, falando conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria quando a gente vem alimentar da palavra. E quanto maior for os obstáculos que nós vencermos para chegarmos até a presença, mais Deus se agrada. E quando Ele se agrada, Ele faz milagres no meio de nós. Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Amém? A palavra de Deus fala assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Podeis assentar, irmãos. Nessa passagem nós temos Jesus, um hebreu, que não podia entrar na casa de pessoas ímpias aos olhos dele. Não podia entrar na casa de um gentil. E você vê, tão grande era o amor de Jesus, que quando o centurião, sendo um romano, pede ajuda, Jesus se prontificou aquele mesmo momento a ir na casa dele. Mostrando para mim e para você que não importa quem você seja, não importa o que você já fez, quando você se aproxima de Jesus com toda a força, com toda a fé, com toda a vontade, porque para se aproximar de Jesus é preciso vencer barreiras e obstáculos, e quando nós vencemos esse obstáculo, o Senhor Jesus está sempre com os braços abertos para nos abraçar, para nos moldar, para transformar as nossas vidas, mostrar um caminho ao qual a gente não conseguia enxergar por causa da nossa visão carnal e humana. Porque para enxergar os milagres de Jesus é preciso você ter fé, é preciso você ter vontade, é preciso você ter determinação, e tudo que esses grandes homens nos apresentam. Ao mesmo tempo você vê um romano que não fazia parte desse povo e saiu de longe para que pudesse alcançar um milagre que não era nem para ele, era para o seu servo, mostrando que ele tinha um bom coração. E ele fala para Jesus: eu também sou
uma pessoa que dou ordens, mas ao mesmo tempo eu recebo ordens, e eu sei que você também não pode ir na minha casa, mas a palavra de Deus, ela rompe barreiras. Não há nada que possa prender a palavra do Senhor. Você vê que Paulo de Tarso, mesmo preso, ele continuava escrevendo cartas. Ele não sabia que um dia nós estaríamos aqui aprendendo com todas aquelas cartas que ele escreveu na prisão, aprendendo espiritualmente a ser povo de Deus. Eles não sabiam, mas continuaram tendo fé e acreditando de verdade que Deus faz a diferença. E essa mesma fé nós podemos ter, porque somos homens iguais a Ele, somos homens, somos filhos de Abraão, na fé. A partir daquele momento, Jesus Cristo vê o tão grandioso é a fé daquele homem, porque ao mesmo tempo não permitiu que Jesus fosse à sua casa, ao seu lar, porque isso ia complicar também a vida de Jesus, porque já havia um povo perseguindo ele de todas as formas. Mas ele disse: basta você falar uma palavra e meu servo será curado. Porque para nós existem limites, mas para a palavra de Deus nada de limites, nada é impossível para que a gente alcance. Mesmo estando debaixo de outra autoridade, não impediu de receber o milagre. Vamos navegar na palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se ele tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e fica limpo. Naamã é um soldado assírio, um general, mas ele tinha lepra. Não fazia parte daquele povo de Deus, não fazia parte daquele povo que tinha sido liberto do cativeiro. Mas Deus dá uma oportunidade para esse grande guerreiro, e mesmo não fazendo parte do chamado de Deus, ele sai da sua zona de conforto, caminha pelo deserto até chegar no tal de Eliseu, acreditando que o milagre ia acontecer na vida dele. Não sabia como, não sabia de que maneira, pois quando Eliseu falou para ele: vai e mergulha 7 vezes no rio e pronto, está resolvido o seu problema. Porque Deus já tinha visto toda aquela dificuldade que ele tinha enfrentado. Mas ele não acreditou, porque queria que fosse uma coisa muito mais grandiosa, por ele ser um general. Não acreditou que era tão simples chegar e receber o milagre. Então nós percebemos que o milagre às vezes é simples, o difícil é chegar até ele. O mais difícil de receber o milagre é você caminhar no deserto, é você fazer parte dessa caminhada do Senhor. Você se acha digno de que Jesus entre na sua casa? Quem de nós somos dignos de Jesus entrar nos nossos lares? Pois se você olha a palavra de Deus, você vai ver esses grandes homens que quanto mais eles aprendem, mais eles veem que são indignos do Senhor Jesus. Porque ninguém fez o que o Senhor Jesus fez nessa terra, que foi tão grandioso que o nosso mundo foi dividido em antes e depois de Jesus Cristo. Ninguém com tanto poder e ao mesmo tempo com tanto amor, foi tão humilde e simples, e fazia tantos milagres e não pedia nada em troca. As pessoas hoje, por qualquer coisa que aconteça de pequenos milagres, já quer barganhar com Deus, já quer negociar, e com Deus você não negocia, porque Ele conhece o teu coração. E a partir do momento que você sabe que Ele conhece o seu coração, é que a fé está crescendo em você, e você está começando a entender os desígnios de Deus na sua vida. Aquele povo, que era povo de Deus nesse momento, está recebendo um assírio, ao qual eles viviam brigando,
Porque Deus estava mostrando para eles: eu ainda continuo sendo Deus, eu ainda continuo fazendo milagres. E se às vezes os milagres não estão acontecendo na vida de vocês, o problema é de vocês, não é meu, é vocês que estão se distanciando da palavra do Senhor. Por isso que Naamã sai daquele lugar distante, atravessa um deserto e recebe o milagre, mesmo sendo indigno de receber, porque nenhum de nós somos, todos nós somos pecadores. Por isso que quando nós começamos a andar com o Senhor, Ele começa a trabalhar dentro do nosso coração. Mas você vai andar tanto tempo, pode ser 40, 80, 90 anos da sua vida, e quando você se tornar um velhinho crente, você ainda estará com muitos e muitos erros dentro do coração para ser limpado. Porque a purificação, ela só vem depois que você vai para o reino da glória com o Senhor Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas basta dizer uma palavra, que é essa palavra que nós estamos aqui ouvindo agora, e eu serei salvo, e o meu servo será curado, e nós seremos transformados, mas é no tempo do Senhor. A partir desse momento, Naamã resolve acreditar. Mergulha uma vez, duas, nada acontece. Provavelmente ele falou: se 2 ou 3 vezes já mergulhei, o milagre não vai acontecer. Mas era 7, precisava mergulhar mais 4. Significa que nós precisamos caminhar na palavra de Deus. Às vezes haverá momentos que nós não vamos acreditar, haverá momentos que talvez nós vamos retroceder. Mas assim como Pedro estava afundando naquele lugar, naquele lago, naquele mar, o Senhor Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Se Pedro duvidou, nós também vamos passar por essas dificuldades, porque Deus coloca, porque cada vez que você avança, você se torna mais crente. Cada vez que você avança, você começa a acreditar mais na palavra de Deus, e começa a ser dependente de Deus. Até mesmo Naamã, que não fazia parte desse povo, estava aprendendo essa lição. Mergulha 5 vezes, continua da mesma maneira. A lepra ainda estava lá, mas ele estava no rio, e que custava mergulhar mais 2. Pois na última vez que ele mergulha, um milagre aconteceu na vida dele. Mostrando que para você continuar nessa caminhada recebendo o que Deus tem, você tem que continuar até o final. Não importa as dificuldades, não importa as dúvidas que você tiver e que nós tivermos, porque Deus estará sempre removendo as dúvidas e colocando fé, removendo os medos e colocando coragem, removendo tudo aquilo que não é e colocando aquilo que é dentro do teu coração, que é essa palavra que faz a diferença, para que a gente continue caminhando como esses grandes homens que andaram com Deus, desacreditados no começo, mas no final as pessoas olhavam e falavam: se não foi Deus que andou com essa pessoa, não tem como ela ter tido essa mudança tão grandiosa. E isso é você ter a luz do Senhor Jesus, para atrair mais e mais pessoas para próximo. E quando você atrai, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus continuará fazendo milagres no meio de nós. O livro de Josué 2, a palavra de Deus fala assim, Josué 2, depois de Deuteronômio. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as casas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu
esta terra, e que o pavor que infundes cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saítes do Egito, e também o fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Cidade de Jericó, Raabe, uma prostituta. Eu pergunto para vocês, você se acha digno de que Jesus entre na tua casa? Pois essa prostituta, ela fez algo grandioso, acreditou na palavra de Deus, escondeu um povo de Deus dentro da sua casa, sabendo que poderia ser morta pelo aquilo que ela fez, mas preferiu ter fé e acreditar que Deus dá o escape, que Deus dá liberdade, que Deus dá vida, e acreditou de tal forma que quando os muros de Jericó caíram, depois do povo ter passado ao redor deles, a única família que ficou dentro daquela cidade que foi salva foi a família de Raabe. E Deus foi tão misericordioso com essa mulher, que no final vocês descobrem, nós descobrimos que essa Raabe é avó de nada mais, nada menos do que o rei Davi. Somos dignos? Claro que não, porque nós somos falhos ao mesmo tempo, todos os dias da nossa vida. Por isso que nós precisamos orar todos os dias, porque todos os dias nós cometemos pecados, pensamentos, atitudes, toda maneira que nós temos. Então nós somos falhos, e se você acha que você é perfeito, que nós somos perfeitos, nós vamos parar de orar. E se você parar de orar achando que você é perfeito, Deus não vai operar mais na sua vida. Talvez fosse isso na vida de Salomão, porque Deus falou para Salomão: você tem que continuar me buscando, você não pode casar com mulheres de outras nações, ou elas vão trazer os deuses dela para próximo de você. Agora olha quem era Salomão e quem somos nós. Sabedoria. Quando você fala sabedoria, se você entrar no Google e colocar sabedoria, vai aparecer o nome de Salomão nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus, porque ele recebeu de Deus muitas dádivas, sabedoria, conhecimento, riquezas. Mas num determinado momento da vida dele, ele achou que podia andar sozinho, que não precisava mais de caminhar com Deus, porque a sabedoria era dele. E aí ele comete um grande erro, tão grande que em Eclesiastes ele fala: tudo é vaidade. Ele precisou de envelhecer de tal forma para que ele olhasse para trás e visse que toda aquela caminhada que ele teve sem Deus não valeu a pena. E mostrando para mim e para cada um de vocês, somos dignos de receber essa palavra? Não somos, porque quando nós sabemos, nós concordamos que não somos, nós continuamos buscando incessantemente a água da vida. Quando nós sabemos que nós não somos dignos, nós continuamos andando no deserto, acreditando que Deus vai dar a terra prometida que está lá na frente, mas para chegar lá você vai ter que andar talvez 40 anos, talvez 20, mas não importa. Todos esses anos que nós andarmos, nós andaremos com Deus, e quem anda com Deus vê milagres, igual esse povo viu: maná caindo do céu, água jorrar para mais de 1 milhão de pessoas. Todos os dias aquele povo via milagre, porque acreditou de verdade que Deus poderia salvá-los daquele lugar. E quanto mais você andar no deserto, e quanto mais você andar na dificuldade, mais você vai estar pronto para aquilo que Deus tem para você. Porque quanto maior é a bênção, maior é a luta, maior é a batalha. Davi passou a vida dele toda lutando, porque aquilo que Deus tinha para dar para ele era muito grandioso. E quando Deus dá algo para você, Ele não toma mais. Quando Deus acredita que você continuará disposto ou disposta a caminhar até o fim com Ele, com a sua fé, caminhando de verdade, sabendo que mesmo não sendo dignos de tal grandiosidade que é essa palavra de Deus, nós continuamos a acreditar que nós podemos mudar, que nós podemos ser transformados por essa palavra. E o milagre vai acontecendo sempre. Por isso que essa Raabe viu um milagre. Por isso que aqui nesse momento, Josué,
um homem escolhido por Deus para dar continuidade à sua obra, porque Moisés tinha ficado para trás. Moisés já tinha terminado a obra, mas a obra de Deus, ela não para. Enquanto um para, o outro continua, porque assim Deus é eterno, e se você fazer parte desse grande caminhar de Deus, você se torna eterno também, porque o verdadeiro sentido da pregação da palavra é levar cada um de nós, mesmo não sendo justos, mesmo nós não sendo dignos, até a eternidade. A palavra de Deus fala lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos príncipes sacerdotes para prenderem todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Você se acha digno de que Jesus entre na tua casa? Pois aquele centurião disse para o Senhor Jesus: não sou digno que entreis em minha morada. Se você se acha digno, olha a vida desse Paulo, um perseguidor da igreja, um homem que fazia de tudo, porque o povo estava pregando Jesus Cristo, salvação, um povo que não estava fazendo mal a ninguém, apenas pregando o amor, e sendo castigado, sendo apedrejado, assim como Estevão foi apedrejado diante da sua face. Mas naquele momento, mesmo perseguindo, quando ele se aproxima da palavra de Deus, a palavra de Deus começa a tomar conta da sua vida. Talvez ele olhando e não entendendo nada que estava acontecendo, porque esse povo não revida quando a gente bate neles, porque esse povo não xinga quando a gente xinga eles, porque esse povo, ao invés deles se juntarem e nos agredirem, eles ficam quietos, continuam pregando esse evangelho. Paulo não era digno de maneira nenhuma, mas ele percebeu isso. E quando ele percebeu, um dia na estrada de Damasco, uma luz bem forte brilhou em sua frente. Ele ouviu uma voz, a própria voz do Senhor Jesus Cristo, falando no coração. E a partir desse momento, a vida desse homem mudou de uma maneira tão grandiosa. Mas não foi da noite para o dia. Quando ele ouve essa voz, você acha que Paulo já saiu pregando o evangelho? Não, ele continuou sendo a mesma pessoa, ele queria fazer da maneira dele, do jeito dele. O Senhor Jesus falou: não, meu filho, agora você faz parte do meu povo, agora você não persegue, você é perseguido. Agora você precisa esperar um tempo para que eu opere na sua vida, para você entender que sou eu quem comanda tudo. Você precisa se tornar espiritual, e quando você morre para o mundo e nasce para Cristo, você nasce uma criança. Agora você precisa de crescer, e para crescer você precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E depois de 10 anos, foi que Paulo foi levantado. Foi só depois de 10 anos, foi que colocaram a mão na cabeça de Barnabé e Paulo. E não foi nem de Paulo e Barnabé, foi Barnabé e Paulo. E a partir daquele momento ele começa a pregar o evangelho, porque ele também não era digno, e ele entendeu isso. Ele entendeu que não é a palavra, somos nós.
Nós precisamos de muito tempo para nos adaptar à palavra de Deus. Nós precisamos ser transformados todos os dias. O egoísmo, quando você acha que você sabe, quando você acha que você entende, Deus vem, te surpreende e mostra para você, você não sabe nada ainda, nós não sabemos nada ainda, mas se vocês continuarem apoiados na minha palavra, vocês vão aprender. Se vocês continuarem apoiados e sabendo que vocês não são dignos, vocês vão continuar querendo aprender cada vez mais, para se tornar cada vez mais espirituais. Era isso o que o romano estava falando para o Senhor Jesus. Era isso que o centurião falou: eu nunca vou ser digno do que entres na minha morada, mas a tua palavra, ela rompe essa barreira, porque a tua palavra não tem limites, e não tem crença, e não tem nada que possa segurar, porque é a palavra de Deus que nos cura e que nos liberta. E a partir desse momento, Saulo se torna Paulo, e escreve todos esses grandes livros que nós estamos aprendendo aqui, porque ele se humilhou, assim como todos os grandes discípulos. E se humilhar é você saber que você nunca vai ser digno da palavra de Deus. Pode levar toda a tua vida, pode levar você a ficar velho ou velha, ficar bem velhinho, e você ainda assim não será digno de que Jesus Cristo entre na tua morada, mas mesmo assim Ele vai entrar, porque Ele veio para nos salvar com a sua poderosa palavra, porque a palavra de Deus, ela não tem limites. E para terminar, em Gênesis 32, Gênesis 32, e 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou os filhos, passaram o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação das coxas, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te que te chamas. Como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Você se acha digno de que Jesus entre na tua casa? Olha a vida desse homem, Jacó. Enganou seu pai, enganou seu irmão, manipulou todos ao seu redor. Tudo porque ele queria ficar com a primogenitura do teu irmão, que pertencia a ele. Mas o seu irmão não quis, abriu mão, trocou por um prato de lentilhas. Mas isso não dava o direito de Jacó de agir daquela maneira. Mas ele agiu astutamente, achando ser mais esperto do que todo mundo. Naquele momento ele foge, porque o seu irmão jura de morte. E naquele momento ele começa uma caminhada no deserto. Trabalha 7 anos para o seu sogro Labão, para receber uma de suas filhas, recebe a outra, teve que trabalhar mais 7. Continuou quase que da mesma maneira. Começa a enganar o sogro, se torna dono de posse, de muito gado, de muito cordeiro. Mas aqui nesse momento você vê ele lutando com Deus. O privilégio de Jacó estar na presença do Senhor. Ele está aqui nesse momento, não foi porque ele é digno de estar com Deus, porque nós nunca seremos dignos do Senhor. Nós nunca seremos dignos daquilo que o Senhor Jesus fez. Nós nunca vamos conseguir imitar o Senhor Jesus. O máximo que nós vamos conseguir um pouco é caminhar, assim como cometeu erros Pedro, quando achou que estava pronto, e Jesus falou: você ainda não está pronto, vai me negar. Ele disse: nunca,
Esses podem negar, mas eu não nego. E quando veio a oportunidade de ele mostrar que não negaria, ele negou. Quando veio a oportunidade de todos aqueles discípulos que andaram mais de 3 anos com o Senhor Jesus, de ficar ao lado dele naquela dificuldade, não ficou ninguém. Todos eles correram deixando Jesus Cristo sozinho, mas ele já sabia de tudo aquilo, porque ele é Deus. Porque nós não somos dignos e nunca vamos ser dignos dessa palavra. Mas ao mesmo tempo nós somos privilegiados pelaquilo que o Senhor Jesus fez. Morreu na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mesmo com todos os nossos erros das nossas vidas, pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. E por isso eu agradeço essa oportunidade. Venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Amém? Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estar na tua casa nesta noite. Papai querido, alcança, Senhor Jesus, cada um dos irmãos que não puderam vir. Papai querido, alcança com a tua misericórdia. Alcança, Senhor, com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação. Papai querido, e apresentamos diante de Ti a nossa família, o nosso lar, que o Teu Espírito Santo de Deus venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha continuar guardando, livrando, ó Pai, de todo o mal em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós Te louvamos por estarmos aqui na Tua casa, Te louvamos por esta palavra, que veio direto do coração do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor venha levar, Papai querido, os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, é o que nós Te pedimos, e Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de vida, de estarmos na Tua casa nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.